Quem pensa, cria, aplica os treinamentos também precisa de cuidado, não é verdade? Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento do profissional de T&D. É rapidinho, depois da vinheta. Fala T&D aqui nos estúdios, com esse meu amigo já de jornada, bastante episódio. Preciso contar quantos episódios a gente já fez junto. Bem-vindo, Igor. Tem bastante episódio aí, tem uma jornada já intensa. Muito legal estar com você aqui para seguir propagando e difundindo o papel do profissional que desenvolve pessoas, que cuida do desenvolvimento das organizações através das pessoas. Então, muito legal fazer parte desse momento. E hoje com um papo super especial, né, Elis? Vamos cuidar de quem cuida da gente. Vamos falar deles então. E olha só, nossa convidada, que tem muita propriedade para falar desse assunto, é a Verônica Arens. Tem mais de 10 anos de experiência em gestão empresarial e desenvolvimento humano organizacional. Tem foco na maximização do desempenho individual e de equipes, facilitação de processos e coaching individual, team coaching, team building. Ela é sócia fundadora da Crescimento, já contou um pouco pra gente nos bastidores. Tem mestrado em administração de empresas e recursos humanos pela FEA USP. Seja muito bem-vinda aqui e já vou emendar com uma pergunta. A gente percebe que o perfil típico do profissional de T&D, ele é bem mesclado. Tem aí questões de recursos humanos, tem também psicologia, tem um pouco de administração. Na sua visão, Verônica, quais são os principais competências que esse profissional de T&D tem que ter? Bem-vinda. Muito obrigada, gente. Um prazer enorme estar aqui, né, falando sobre esse tema que eu guardo com muito carinho no coração, né, há muito tempo trabalhando nessa área e hoje cuidando, né, na formação de outras pessoas, né, que atuam com treinamento. Quando eu penso, né, nesse profissional, inclusive eu vim para cá pensando exatamente sobre isso. Uma coisa que eu vejo que é muito forte no perfil tem a ver com o desejo de trabalhar com pessoas, né? O desenvolvimento humano, acho que é o primeiro despertar de um profissional que opta em ir para essa área. Então, sim, a gente vê, né, formações diferentes, mas quase todos me contam uma história de algum momento se encantou com a transformação do ser humano. Então, acho que essa é a paixão, o propósito que move. Agora, quando eu vou para o dia a dia, né, e vejo a atuação desse profissional, além de ter habilidades de comunicação, de relacionamento, eu diria que uma habilidade fundamental também é um olhar mais estratégico em relação ao desenvolvimento dentro das empresas, porque nós deveríamos estar ali, né, a serviço de ajudar a atingir uma estratégia organizacional. Então, quais são as capacidades que essa empresa está precisando desenvolver para daí entendermos qual é o caminho de desenvolvimento e construirmos a solução. Muitas vezes vem com um lugar muito de soft skills, né? Cuidar de pessoas, relacionamento, a comunicação, a criatividade em construir, né, soluções diferentes, mas eu também acredito que tem um olhar ali que a gente precisa desenvolver enquanto profissional dessa área. É muito legal. E olhar essa questão, assim, eu tenho essa mesma percepção, Verônica, que as pessoas são apaixonadas pela área de desenvolvimento, pelo aprendizado, pela curiosidade de buscar aprendizado, buscar conhecimento, né? E às vezes acha que isso é uma coisa que todo mundo vai ter, né? Que vai ser automático. Então, o aprendizado sempre é bom. Então, vão acumulando aprendizados. Mas a hora que a gente vai olhar dentro da organização, como fazer esse alinhamento estratégico do porquê que a gente vai fazer uma ação de desenvolvimento, uma ação de treinamento, é um pouco diferente, porque o outro lado, né, as pessoas que vão receber essas ações, muitas vezes, quando não sempre, tem uma percepção diferente. Como ultrapassar essa barreira? E é comum mesmo, às vezes na abertura do treinamento, se você perguntar, né, quem quer estar aqui ou quem foi obrigado a estar aqui, é muito diferente. Então, o treinamento precisa fazer sentido para aquele participante. Primeiro, um sentido profissional, porque a ideia é que ele possa aplicar aquilo no dia a dia, mas às vezes a gente encontra o sentido também para a vida pessoal, porque tem muita coisa que você pode
aprender no mundo corporativo, mas que também fala sobre a sua vida pessoal. E eu acho que o outro desafio é o convencimento também da alta liderança, né? Então, qual é o discurso que eu uso para que eu possa ter o orçamento e aí realizar, né, os projetos de treinamento? Então, tem muitos convencimentos aí, talvez uma característica é ser um grande influenciador também. É um papel meio político, né? Tem que fazer aquela coisa do meio de campo, de fazer as coisas encaixarem. E Verônica, você já está há um bom tempo nesse nosso mercado e a gente vê que esse profissional de T&D, muitas vezes ele se sente abandonado no quesito de, eu tô pensando sempre em como fazer a equipe se desenvolver, a empresa se desenvolver, mas quem é que olha para mim? E aqui a gente está destinando esse episódio para falar sobre ele. O que você indica, então, para que de verdade esse desenvolvimento do profissional de T&D aconteça? Tanto para a empresa, para o líder dele, que é alguém de RH, ou é uma gestão diretamente, um CEO direto que fala com o T&D, o que fazer então para ele se manter em desenvolvimento, uma vez que se ele não estiver atualizado, também os programas de treinamento da empresa não estarão. O profissional, né, ele precisa entender em qual momento ele tá da carreira dele. Então eu diria que às vezes no início da carreira, a busca vai ser por programas de desenvolvimento onde eu adquira mais habilidades em sala de aula, né? Acho que no começo, né, começa ali trazendo alguns treinamentos, então eu preciso desenvolver isso, e aí buscar, né, escolas que proporcionam, instituições que proporcionam, desde falar em público até construção de treinamentos. Então acho que é esse o lugar no início. E depois um desenvolvimento de estratégia também. Quando eu fiz a minha pós, há muitos anos atrás, eu fiz na FGV, né? E aí a gente tinha as disciplinas obrigatórias e as opcionais. E eu lembro que uma das opcionais que eu fui fazer foi de planejamento estratégico. Eu era a única pessoa de humanas dentro daquela disciplina. O quanto que nós, dessa área de humanas, buscamos essas formações também, né? Numa pós e etc. E hoje eu diria que o próximo passo também desse profissional, olhando para o seu desenvolvimento, tem a ver com tecnologia. Porque a gente vê, né, o quanto que a tecnologia, a inteligência artificial está chegando para dentro da área de treinamento e desenvolvimento. E se eu não for um profissional que entendo disso, né, talvez eu vá ser substituído por um outro profissional que entenda, não necessariamente pela tecnologia, mas por alguém que entende. Então, tem sido um grande convite da gente ampliar o nosso conhecimento nisso também. E Verônica, na sua atuação, você tem olhado muito para os treinadores internos mesmo, né, da crescimento, e também treinadores e multiplicadores que hoje a empresa tem desejado, impulsionado mais que os próprios colaboradores sejam esses multiplicadores internos. Como é que você vê essa tendência disso acontecer e no que se difere o seu trabalho para poder preparar esses dois profissionais que estão muito engajados com T&D? Olhar para dentro da empresa, buscar os especialistas, né, que a gente já tem dentro da organização e usar do conhecimento deles para disseminar internamente, eu acho que são decisões muito interessantes e muito estratégicas. Há muitos anos atrás, quando eu fiz meu mestrado, eu fui fazer estudos de caso. Um deles era o McDonald's. E aí foi muito interessante porque o que eles faziam no McDonald's? Quando eles contratavam alguém novo para o restaurante, ia para a universidade corporativa para ter toda a formação, levava um tempo, depois chegava no restaurante. Mas o turnover é muito alto, né, desse profissional. Então, eles mudaram a estratégia. Eles falaram, como que a gente pega a pessoa que está dentro do restaurante, que já tem mais conhecimento e transforma essa pessoa num multiplicador? E aí a gente já contrata na ativa. A pessoa já vai direto para o restaurante e ela é treinada lá. Só que ela já está treinando e também atuando, né? Então a gente já usa ali, né, da habilidade da pessoa. E aí o que eu vejo desse multiplicador interno? Para muitos é um grande reconhecimento. Né? Quando você é, né, ali escolhido... É um guardião daquele aprendizado, daquele conhecimento. Né? É escolhido, é muito interessante. Eu assisti uma palestra no Google e eles tinham, né, mundialmente, um lugar onde o colaborador poderia se inscrever
um tema que ele gostaria de ser um multiplicador interno sobre o tema. Desde coisas técnicas até, às vezes, coisas mais abertas, né? Então, tinha lá uma pessoa que eles me contaram que amava meditação. Era o hobby da pessoa. E ela se inscreveu para dar cursos, workshops internos de saúde mental voltado com a meditação. E olha que motivacional isso. Olhar para essa estratégia de criar essa cultura do compartilhamento do aprendizado é o que a gente busca, né? Como área de desenvolvimento, área de treinamento, criar um ambiente onde as pessoas possam compartilhar esse aprendizado, né? É muito legal ver isso funcionando na prática, as pessoas se inscrevendo para trocar, puxa, eu acho que eu posso ensinar isso, eu posso aplicar aquilo. Então, muito legal. E funciona, Verônica, para todas as empresas? Então, tá bom. Então, eu vou colocar multiplicador e tá tudo certo, resolveu o meu problema. E se não, tá? Não é assim. Qual é o tipo de empresa, qual é o tipo de operação que eu aproveito o multiplicador e qual é o segmento ou a forma que eu vou olhar ali para a empresa que vai funcionar melhor se eu realmente ainda continuar com a consultoria? É difícil dizer que funcione para todos, porque eu acho que as empresas estão em momentos de maturidade diferentes. Então, imaginar também uma pessoa ali sendo multiplicador interno, isso vai exigir um tempo da agenda dessa pessoa. Às vezes, uma empresa menor, eu tenho um quadro menor de pessoas, eu não vou conseguir, eu não tenho, às vezes, todo esse tempo. Então, eu preciso entender ali o meu tamanho, a maturidade, o momento dessa organização, porque isso vai interferir o quanto que a gente consegue ou não usar desse multiplicador interno. Mas eu diria que o principal convite para o profissional que está à frente disso, dentro de uma empresa, é realmente olhar se a gente tem uma cultura de aprendizagem, o quanto isso já é valorizado dentro da nossa organização e o quanto vai ser visto como um reconhecimento, para que também não seja visto quase como uma punição. Agora eu tenho mais essa tarefa para fazer, né? Já não basta eu ter que fazer o meu, ainda tem que ensinar para o outro que está do meu lado. Então a maturidade ainda não está presente ali do valor do aprendizado. Então, a gente tem que fazer uma análise mesmo. E aí, eu diria que esse profissional de treinamento precisa estar junto com a liderança. Porque a liderança vai ajudar a olhar e falar, na minha área é possível? A gente consegue construir um contexto onde isso pode ou não ser feito, para que não seja uma estratégia desenhada pelo profissional de treinamento e desenvolvimento e simplesmente apresentada para a liderança e agora vocês precisam fazer acontecer. Então, eu acho que essa sinergia me permite avaliar se vai ser possível ou não fazer essa alteração aqui. E, Verônica, você vê também que tem uma outra percepção no sentido de, ok, estamos trabalhando com multiplicadores internos, mas os demais já começam a olhar esse colaborador que também é um multiplicador de uma maneira assim, não sei se eu vou levar tão a sério o que ele está dizendo, porque ele é um igual a nós e de repente quando vem alguém de fora que fala aquela mesma coisa, parece que funciona um pouco mais. Como fazer essa medição também de o quanto isso vai ser mais aplicável, mais aproveitado para quando é feito por um multiplicador interno ou externo? Eu vejo assim, nos primeiros níveis ali, quando a gente está dentro de uma organização, tem maior abertura para a gente ter multiplicadores internos. Então, às vezes existem empresas, eu que atuo mais no desenvolvimento de lideranças, num primeiro nível de liderança, alguém realmente interno acaba disseminando e dando ali os primeiros módulos, porque está iniciando. Então, tem uma grande abertura. Quando a gente vai subindo os níveis, o desafio vai ficando maior. E aí faz diferença, sim, poder trazer alguém de fora, uma consultoria, para realmente chancelar o que está sendo dito. Até porque buscam-se mais cases, E aí uma consultoria de fora, normalmente, trabalha com várias empresas, a gente tem um olhar mais amplo. E traz um ar novo, Aí traz esse ar novo, é muito mais fácil. Então, eu acho que isso vai determinar bastante também o quanto usar interno ou trazer de fora. E olhando assim pro profissional de TI&D mesmo, como que ele pode atuar dentro dessa análise, como um consultor interno para ver os melhores caminhos, as melhores estratégias? Que dica que você daria para esse profissional de TI&D? Uma dica que eu daria, que às vezes parece simples, mas não que seja fácil,
é a fase de diagnóstico, né? Eu vejo que, às vezes, né, até pra gente, vem cliente e fala assim, eu quero um treinamento de comunicação, tá bom. Da onde surgiu? Não, todo mundo tá fazendo, né? É importante a gente fazer também. É importante a gente se comunicar melhor, né? E assim, eu gosto de usar o exemplo da comunicação porque ele é tão abrangente. Aí eu falo, tá bom, mas qual tá sendo a dificuldade em relação à comunicação? Né? As informações não estão chegando, ou está tendo muito conflito de comunicação, ou as pessoas não estão falando. Vocês gostariam que tivesse, né, mais segurança psicológica, as pessoas se colocarem, mas não tem contribuição. É entre áreas, é dentro da mesma área, é entre hierarquias. Então tem tantas variáveis que só contratar um treinamento de comunicação e aí às vezes, né, levar algo pronto de prateleira, talvez não vai resolver aquele problema. Então, para mim, um profissional de T&D deveria ter uma grande habilidade de conseguir fazer diagnósticos mais aprofundados. Desde a necessidade ali que a gente vai levantar, mas também um olhar de cultura, se a gente está nesse momento ou não está nesse momento. Então, hoje a gente está tendo muita demanda de diversidade e inclusão. Sim. Muitas empresas já querem vir com um projeto, vamos fazer uma aceleração de carreira, uma mentoria e etc. E quando a gente pergunta sobre o letramento, a empresa nem letramento tem ainda. Então, calma, né? Às vezes a aceleração ela vai vir depois, só que a gente tem que ter essa habilidade de conseguir ler esse ambiente. Então, é um diagnóstico profundo. E conseguir segurar essa ansiedade, né, da solução pronta. Não, tá aqui a solução, é só executar. Não é bem assim, porque o resultado acaba não acontecendo, né? Lá da BTD, a gente escuta muito esse problema do tirador de pedido, né? Chega assim, já a solução pronta, é só fazer as cotações e vamos entregar. Não, vamos conversar aqui, não, tô sem tempo, aí não consegue, aí o projeto não desenrola, não tem o resultado efetivo e a gente vai empurrando as decisões. E veja o ciclo, né, Igor, do que você trouxe, porque se eu levo uma solução, uma proposta, e aí não é a mais adequada ou não é o momento da empresa para aquilo, não vai gerar resultado. Que aí é a outra dor da área de treinamento e desenvolvimento. Como mostrar que ela gera resultado, que tem relevância. Porque se não gera, vai impactar no orçamento do próximo ano, né? Quanto que a gente vai ou não investir. Eu acho bem interessante você trazer essa questão do diagnóstico, Verônica, porque muitas das vezes quando as empresas vêm com os desafios para serem resolvidos, elas vêm e indicam, olha, então eu só tenho uma vez por mês, 2 horas para falar com aquela liderança, e aí você tem que resolver nesse período máximo. E aí, esperando, inclusive, porque a minha verba é só para 2, 4, 8 horas, eu não tenho verba para mais do que isso de aplicação. Só que daí quando a gente tem esse olhar voltado para o diagnóstico, você percebe que para eu entregar de verdade 2 horas que sejam relevantes, que façam sentido, que gere mudança no comportamento, na atuação, no resultado, eu preciso de outras grandes quantidades de horas de diagnóstico, de aprofundamento disso. Então fica essa questão, profissional de T&D desenvolva-se a si mesmo para que entregue diagnósticos mais perfeitos se quer uma economia em aplicações de programas, ou permita que nesse orçamento tenha mais horas de diagnóstico para que a sua hora de treinamento seja mais efetiva. A gente está numa mudança de mercado nesse sentido, né? E a gente tem, né, incluído, às vezes, numa proposta comercial, a gente inclui horas de entrevista, visita a campo, focus group. Aí quando vai lá, né, na hora de negociar, dá para tirar essa fase? Essa fase, vamos na parte boa direto. Vamos ali, né? Claro, às vezes a gente não tem, né, o orçamento e não tem como fazer, mas uma outra coisa que eu também acho que é um caminho e que às vezes a gente sente falta. Quando a demanda vem de uma área, o quanto eu envolvo a liderança nessas conversas também de diagnóstico. Porque às vezes a gente só conversa com um profissional de T&D que está lá, ele está já trazendo uma informação, um telefone enviesado. Sem fio, né, enviesada, e aí às vezes a gente, quando chega ali na hora, o profissional propôs uma coisa, mas a liderança queria outra coisa da área dela. Então, como unir isso?
né? Uma vez eu estava na Votorantim fazendo um trabalho lá, e aí a profissional lá de TD, ela falou isso. Este ano, todos os nossos projetos nós levamos na reunião estratégica de lideranças e eles nos deram um espaço de tempo para a gente apresentar e ouvir deles quais esses programas realmente eles queriam ou não e conversar a importância de cada um deles. Aí ela falou, foi o melhor ano dos nossos projetos de treinamento e desenvolvimento. Ainda falando de diagnóstico, então eu, profissional de TD, que estou aqui acompanhando as indicações da Verônica, que tem toda essa experiência, preciso melhorar a forma como eu faço o diagnóstico. O que buscar para me desenvolver, para fazer melhores diagnósticos e entregar para as consultorias ou para a liderança, programas que sejam mais aplicáveis? Se são coisas mais do dia a dia, né, de comportamento, de relacionamento, de time, coisas que ali, né, não se sente que não está indo bem, é muito importante buscar exemplos concretos. Mas qual é o comportamento que está acontecendo e que a gente precisa mudar um determinado comportamento? Pode ser de indivíduos, né, do grupo de líderes, de um time, por exemplo. Então, eu sempre faço essa pergunta, mas qual é uma evidência que isso é um problema? Qual é um comportamento diferente que vocês gostariam de ver? Então, quando a gente busca o exemplo concreto, nos ajuda ali, né, a ter uma visão. Depois, o que é importante? Quem são os sponsors deste programa, né? Então, quem vai nos apoiar? E, diante disso, eu falo que é sempre subir também um nível nessa análise. Ah, você está falando que o problema está nessa equipe. Tá bom. Como está a liderança dessa equipe? Como está, né, a área? Ah, não, o problema está ali com os gerentes. Tá bom. Como está a diretoria? Quais são as diretrizes que a diretoria traz? Porque interfere nesse comportamento da gerência. Então, a gente tem que subir um pouco para ver aonde pode ter um problema mais sistêmico. Que às vezes o problema não é só do indivíduo, né? Então, eu vou lá, vou trabalhar o indivíduo. Mas pode ter outras pessoas que estão gerando isso, ou às vezes questões do próprio sistema da empresa. Os processos, os procedimentos estão adequados para que a pessoa possa executar? Não sei, às vezes, né, a gente pede, tem que fazer uma gestão do tempo, por exemplo. Mas quando você vai ver, a empresa está tão burocratizada que, por mais que eu dê treinamento de como gerenciar seu tempo, vai se perder na burocracia. Mais profundo, vai se perder na burocracia. Então, a gente tem que ter um olhar mais amplo ali, entender a dor, claro, mas subir um pouco, né? Para a gente ter um olhar mais amplo. Quando a gente pensa em projetos mais no futuro, aí eu acho que vem essa pergunta. O que a empresa, né? Onde a empresa quer chegar em 1 ano, em 3 anos, ou qual é um direcionador estratégico hoje da empresa, para a gente entender quais são as capacidades que precisam ser desenvolvidas. Aí não é porque tem um problema atual, aí é porque a gente já está desenhando um futuro. Que é o cenário ideal de se trabalhar. Aí é o ideal. Eu sempre penso que você vai ter que ter um olhar nos dois. Exato. Que talvez é a diferença, às vezes, do treinamento, que é mais hoje, do desenvolvimento, que é o futuro. Sim. Então, o treinamento é mais remediativo, assim, né? Refletindo aqui, ouvindo você falar, dessa questão do profissional de treinamento que ele tem fazer esse trabalho mais investigativo e menos dedutivo, talvez, né? Porque a partir do momento que a gente vai tendo cada vez mais experiências, a gente já tende a bater o olho e falar assim, já sei o que eles precisam. E esse é uma armadilha grande que eu vejo acontecer muito na área de treinamento, e aí o multiplicador ou treinador descobre que foi feito um diagnóstico errado na hora da sala de aula, na hora que chega lá. Peraí, isso já aconteceu algumas vezes, eu já escutei várias histórias assim, né? Peraí, por que a gente tá aqui, né? Nessa hora é muito legal o que você falou, né? Cuidar de quem cuida, porque o treinador, gente, sempre sobra pra ele. É, ele que tá ali pra resolver. Exatamente, o diagnóstico foi mal feito, aí chega lá, ele é surpreendido na sala, e no final acontece o quê? NPS. A nota dele é baixa. E às vezes não tem a ver com o instrutor. Foi tudo o que aconteceu antes, né? Como esse profissional ele pode ter uma habilidade para fazer um novo diagnóstico ou um alinhamento de expectativas no início desse treinamento? Dependendo do projeto, do contexto, é muito interessante vocês
apresenta o tema. Então, hoje a gente vai falar de comunicação. E aí perguntar para o público quais são os seus desafios em relação a esse tema. Ou quais são as dificuldades que a gente tem hoje na nossa organização em relação a esse tema, né? Principalmente quando é uma alta liderança, a gente olha mais a organização, porque essa liderança, ela constrói a cultura da empresa. Então, a gente já olha como cultura da empresa. Mas eu falo para eles, gente, pergunta para o participante também, no começo. E às vezes, eu não tenho muito tempo, tá? Eu falo, então pede para eles, cada um escrever num post-it, pega os post-its, cola no flipchart, vai lá e já bate o olho. Porque aquilo é o direcionador da sua rota ao longo do dia. Precisa fazer sentido para aquela dor de quem está sentado também na sala. E aí ele descobre que todos os temas que a pessoa falou ali, que ela veio buscar naquele dia, que são os desafios, não tem nada a ver com o que ela desenhou naquele dia. Ela fala assim, gente, deu um problema aqui no PowerPoint, eu vou desligar e eu vou tocar a partir do post-it. Eu falo, né, eu faço uma analogia sempre para eles. Eu falo, gente, vocês têm que imaginar que vocês são arquitetos. O arquiteto, ele tem lá vários tipos de piso, vários tipos de cores, vários tipos de textura. Aí ele vai pegar aquele ambiente, ele vai começar a escolher qual piso eu ponho, qual textura, qual cor. Falei, é igualzinho. Você, como um instrutor, você tem que ter um leque. Né? Leque ali de filmes, de slides, de temas, de conteúdos, de atividade, de dinâmica. E você vai entendendo como usar. Então, a experiência ajuda muito. A experiência, o repertório, essa caixa de ferramentas precisa ser bem abrangente para poder usar esses recursos e transformar aquele momento, aquelas 8 horas, ou 4 horas, ou 2 horas, ou 15 minutos, né? Em um momento efetivo, né? E aí, como é que a gente busca esse repertório? Porque a gente está falando que esse profissional de T&D, normalmente ele vem lá de recursos humanos, de psicologia, de administração, que são áreas bases, digamos assim, para a gente falar de pessoas, de desenvolvimento de pessoas. Mas aí, a hora que vem o repertório, se percebe que as pessoas que estão na sala de aula são de outras áreas. O que fazer com o desenvolvimento desse profissional para que ele tenha mais esse repertório, que não venha só dessa base que ele, né, estudou como formação, enfim, como que é o natural dele? Eu diria que esse profissional é o exemplo do lifelong learning. Perfeito. Né? Então, lifelong, assim, life-wide, né? Para aproveitar também as Então, assim, tem que ser uma escolha de vida se você deseja estudar ou não. Outro dia eu fiz o teste lá dos pontos fortes, né? Que é muito interessante. E aí um dos meus é estudioso. Eu falei, ok. Bom, tá. Né? Tá bom, Check. então eu tô entendendo. Acho que é isso. Existem, né, algumas formações que ajudam muito. Então, para mim, né, eu fui muito na PNL, eu fui beber muito da PNL, porque te dá muito repertório de comportamento, né, de comunicação, de relação com o outro, de crenças, né. Eu acredito muito que por trás de uma capacidade, né, de um desenvolvimento, tem a ver a crença que a pessoa tem sobre aquilo. Então, eu quero ensinar a dar um bom feedback. Ótimo, você pode ensinar o passo a passo do feedback. Mas se a pessoa acha que o feedback pode prejudicar a relação, né, ela não vai dar esse feedback, por mais que conheça o passo a passo. Então, eu fui buscar muito em relação a crenças, pensando no desenvolvimento humano. Formação em coaching, eu acho que é fundamental. O coaching, ele te dá um olhar que você não tem que ser o especialista em tudo. Você tem que conseguir fazer boas perguntas e provocar essa pessoa que está na sua frente com as perguntas. E ajudar depois a estruturar também planos de ação, como colocar aquilo em prática. Então, acho que é uma formação que é super importante. E depois, entender esses temas que estão surgindo e como eu busco uma formação aqui ou ali, né? Então, de planejamento estratégico, de cultura organizacional, eu ter um olhar mais amplo sobre cultura organizacional, formação de lideranças, como acontece, né, o processo. O CCL, que é o Center for Creative Leadership, né, nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de ir lá, é o maior centro que estuda pesquisa e desenvolvimento de líderes. Então, entender como a gente faz esse desenvolvimento. E hoje, olhando para a tecnologia e inteligência artificial, ainda acho que muitos cursos, né, estão trazendo pitadas, né, do que pode vir a ser. Receitinhas de como... Receitas, mas começa por aí, né? A minha equipe, hoje eu falo para eles, gente, o chat ali, GPT, a gente já tem um da Crescimento, agora interno, então é muito legal, porque a gente está, né, ensinando a tecnologia para ela nos trazer as respostas.
falar, coloca lá, use, experimente, né? Faça suas perguntas, coloque lá, veja o que vem. Então, a gente precisa mesmo depois ir nos específicos, tá? E além da parte de tecnologia e de inteligência artificial, o que mais que você poderia apostar para até 2030 que vai acontecer com a gente para esse universo nosso de T&D? Até 2030 é tecnologia. É puramente tecnologia. Precisa ficar de olho. Eu acabei de vir da SHRM, né? Então eu estive lá no congresso, o maior congresso dos Estados Unidos, falando de RH como um todo. E a tecnologia, ela tá chegando. É muito legal, porque uma das frases, né, que eles trouxeram lá, e essa frase está sendo divulgada em vários lugares, que a inteligência artificial não vai necessariamente substituir o homem. Mas uma pessoa que não entende de inteligência artificial, essa sim vai ser substituída por outra que entende, né? Então, é isso que você precisa começar a olhar pensando profissional do futuro. Então, eu diria que há um ponto assim e vai chegar rápido. Então, a gente precisa estar muito atualizado. E outra coisa que eu acho que é importante, cultura organizacional, né? A cultura de uma empresa é o que faz a estratégia da empresa acontecer ou não. A gente desenha bem estratégias, mas é a cultura que vai fazer acontecer ou não. E como a gente está tendo muitas mudanças dentro das empresas, né? Estratégias organizacionais mudando, fluidas. Como eu vou garantir e construir a cultura que vai ao encontro da estratégia no ambiente híbrido, às vezes no ambiente totalmente remoto? Como eu vou garantir que a cultura vai estar presente para a estratégia acontecer? Então, mais do que nunca, eu acho que lá no passado a gente falava de cultura de uma forma mais estática, né? Desenhou, já vem a cultura do fundador, e por muitos anos a gente mantém. Mas o negócio não está mantido, né? Um dos temas que apareceu muito na TD, no congresso irmão, diria, da SHRM, que é o da TD mais focado em desenvolvimento, era a fadiga da mudança. Né? Então, essa fluidez das estratégias da mudança está gerando uma fadiga. As pessoas estão cansadas de tanta mudança. E a tecnologia vem para mudar, porque não vai ter jeito. A gente vai ter que aprender. Não adianta aprender ChatGPT, porque a hora que a gente aprender já mudou tudo de novo. Né? Então, é um aprendizado realmente constante. E o olhar tende a ser cada vez mais no ser humano, nas pessoas que vão precisar desenvolver essas habilidades de aprendizado e de constantemente de atualização, né? de mudança de olhar e de direção. Como treinador, não adianta a gente montar um treinamento e achar que ele vai se repetir todas as vezes. Elas vai mudar sempre. Isso vai gerar um desgaste, né? Como a gente aceita isso? Como a gente incorpora essa mudança no dia a dia é o grande desafio, né, Verônica? É um grande desafio, né? E aí, isso impactando o ser humano, né? Como você falou, Igor, a fadiga, aí vai vir, né? A saúde mental, como a gente já tá vendo, que os números estão crescendo. Então, como a gente vai dar suporte para essas pessoas, né? Para elas poderem falar e se expressar, fazer, gente, pera, calma, vamos mudar para quê? E por que a gente vai fazer tudo de novo só porque tá todo mundo fazendo? Vamos olhar o propósito, olhar o objetivo, onde a gente quer chegar, né? E até essa fadiga da mudança que a gente percebe, até assim, eu tô no meio da estratégia que a gente desenhou e tô aqui colocando o plano tático para funcionar. Mudou a estratégia de novo, e aí mudou de novo, então a pessoa realmente vai ficando fadigada com isso. E também a gente traz aí para os números que refletem essa fadiga. Então a gente tá, Brasil, país mais ansioso do mundo, com o segundo maior de depressão, com 56% de índice de rotatividade, também no primeiro lugar, né? Um índice mais recente. E aí você olha o profissional de T&D apenas com a pesquisa da própria ABTD do ano passado, com 23 horas por profissional por ano. Para resolver tudo isso. Para resolver tudo isso. Ele vai ficar fadigado também, né? Ele também precisa, né? Se olhar, se cuidar, né? Se acolher nesse sentido. Ontem mesmo, né, eu estava acompanhando os indicadores internos da crescimento, e aí a gente sempre mede, às vezes, né, cancelamentos ou congelamentos e projetos, os motivos. Gente, a maioria, 60% mudança de estratégia. Falei, uau. Então é isso, né? E a gente tem sentido isso.
marca o projeto, o programa vai começar uma semana antes. Vamos ter que mudar a data, mudou aqui interno, mudou a estratégia, mudou o líder, alguma coisa vai acontecer e tal. E aí a gente tá sentindo E aí isso. faz esse congelamento e acaba que daí não desenvolve, não treina quem tá ali, porque tá totalmente perdida a estratégia, a cultura, mais ainda que vai se esvaindo nessa conta. E não é só que se perde, porque o mundo é muito dinâmico, né? As coisas realmente vão mudando. E aí o acolhimento dessa mudança é que tem que ser muito melhor planejado, eu imagino. Acho que a gente tem que olhar mais assim, nas estratégias, essa questão do o fator inesperado, que às vezes não precisa ser tão inesperado, a gente consegue fazer as leituras de sinais, por isso que se fala tanto do pessoal que lê, que faz não que lê o futuro na palma da mão, mas as pessoas que interpretam os sinais fracos e vão vendo as possibilidades e deixar isso guardado junto com a estratégia, né? Pra gente poder trabalhar de uma forma mais planejada, minimamente planejada. E aí, né, assim, um outro ponto trazendo isso, e foi interessante que eu vi isso lá na feira, por exemplo, né, lá fora, quantos projetos e programas voltados para a saúde mental, para a inteligência emocional. Então, assim, na feira tinha muitas, né, aplicativos e programas, projetos, tudo saindo, olhando para isso, porque por trás de um profissional de T&D tem uma pessoa, né? E o quanto eu tenho as minhas próprias, né, emoções ali gerenciadas, o quanto eu tenho a minha resiliência desenvolvida, o quanto que eu tenho um autocuidado, o quanto eu consigo me ler quando eu passei do ponto, né? E eu preciso de uma pausa. Então, tem sempre uma pessoa primeiro. Eu acho que vale para o profissional de treinamento e desenvolvimento e vale muito também para a liderança. Porque a gente vem exigindo cada vez mais, né, da liderança, colocando coisas no colo da liderança. E aí, o quanto essa pessoa tem isso bem desenvolvido. Que para mim é a grande ainda tristeza da nossa educação básica, né, no país e mesmo depois, né, o ensino superior, quando não aborda esses temas. Né? Essa é a minha luta, que um dia a gente possa já abordar desde muito pequeno, gestão das emoções, olhar para si, desmistificar a terapia, entender que é um processo de autoconhecimento que é lindo para todo mundo. Então, acho que esse é um lugar. A gente vai pedindo que comece lá e vai tentando agora resolver um pouco. Fala que a segunda metade da vida é resolver a primeira metade da vida. Então, a gente vai fazendo isso agora. Verônica, eu também queria que você contasse um pouco da metodologia 6Ds, que são as 6 disciplinas de aprendizagem inovadora, porque ela fala exatamente de fazer essa geração de resultados que o T&D precisa. Então, contar um pouco do que é essa metodologia que você dá. Eu acho que ela dá uma visão, né, muito ampla da gente entender que um programa de desenvolvimento, ele não é um evento isolado, né? Ele tem que ser visto como um projeto. Dentro do 6Ds, né, acho que tem aí o livro super divulgado, que vale a pena, né, para quem é profissional dessa área. Eu diria que é um tem que ler. É um tem que ler. É a Bíblia ali, tem que ler, né? Mas ele vai desde o começo da gente compreender quais são as necessidades de desenvolvimento, para que depois a gente construa as soluções. E aí aqui é muito legal, porque a gente não imaginar que toda a solução são 8 horas de treinamento, né? Nem sempre são. Então, a gente precisa entender qual é a solução, para depois ter uma etapa muito de transferência para o dia a dia. Então, a gente precisa, sim, ali entender, esse participante passou por esse treinamento, como ele vai colocar isso em prática. E aí, junto nessa etapa, tem um apoio. Se eu não desenhar o que eu vou oferecer como apoio nessa jornada, gente, é um dia de treinamento que depois de 3 dias você já nem lembra. Talvez você vai lembrar de uma dinâmica que você fez que foi muito legal. É isso que você vai lembrar. Coffee break. O coffee break estava ótimo. Então, assim, quando eu tô desenhando a solução, eu preciso pensar qual vai ser o pós, né? Qual vai ser o apoio. Às vezes é com materiais, às vezes é com novos encontros, né? A gente na Crescimento tem feito muita praça de
de aprendizagem. Então, fez o módulo, depois de um mês, encontro 1h30 online só para falar da aplicação. Aplicou, não aplicou, como foi, as dificuldades, então a gente dá uma mentoria. Então, isso tem a ver com apoio. E depois medir mesmo o resultado, né? A gente tem que trazer de volta e falar o que toda essa jornada realmente gerou de transformação. Eu gosto de pensar que, às vezes, a ferramenta usada no diagnóstico também pode ser muito rica na hora do resultado. Então, usamos uma pesquisa 360, usamos uma pesquisa de engajamento, usamos um indicador daquela área, né, um número daquela área que não está adequado. Legal. Como eu posso usar esse mesmo indicador no final do programa? Então, a gente tem que fazer essa junção. Agora, um ponto que eu acho que é muito importante quando a gente fala dos 6Ds, e aí, né, eu já dei treinamento lá na BTD, e eu lembro que a gente falava isso com os profissionais, não vai dar para fazer para todos os projetos. Que pena. Então, assim, é uma pena, mas realmente a demanda que hoje um profissional de T&D tem dentro da empresa é impossível. Então, eu preciso olhar quais são os mais estratégicos. E para esses eu deveria sim olhar, desenhar a jornada, né? Ter esse carinho nessa construção. Né? Essa consciência do que é estratégico é fundamental. Verônica, você falou uma coisa que eu tenho visto cada vez mais comum dentro das organizações, que é essa questão da praça de aprendizagem. Esse espaço para as pessoas falarem sobre os seus aprendizados, sobre os seus desafios. No caso específico, aí após um treinamento, a gente se encontra para falar como foi feito. Fala um pouquinho mais sobre essa experiência, que eu acho que esse é um caminho que a gente está buscando da cultura de aprendizagem, a cultura da troca. Eu acho que esse é um caminho relativamente simples de ser feito, que é só colocar na agenda, mas vale a pena explorar. E fazer, é muito legal. Tem uma pirâmide, né? Eu não vou saber de cara, mas se você der um Google, você vai achar aí também. Que fala muito como a gente aprende. Uhum. E aí, né, ali, a leitura de um livro e tal, às vezes é o menor aprendizado, né? Porque ali só está recebendo um slide, alguma coisa. Mas conforme você vai falando sobre o tema, isso vai ampliando o seu aprendizado. Então, a praça de aprendizagem, acho que ela tem esse olhar. Hoje, né, são encontros realmente curtos, um tema específico, onde você coloca as pessoas para falarem sobre aquilo. Porque quando eu falo, eu trago meus desafios, minhas dores, o que funcionou, o que não funcionou, e eu aprendo com a história do outro. Uhum. E quando a gente faz isso dentro de uma empresa, gente, tem tanto compartilhamento de informação. Sei lá, vamos imaginar uma área comercial. Cada um está atendendo seus clientes, com seus projetos, fazendo as suas coisas. Quando essa área comercial se encontra e vamos só trocar as boas práticas, gente, essa é uma ação de 1h30, 2 talvez. Vai me custar muito pouco, né? E vai aprender muito, porque um vai olhar e falar, você faz assim a proposta? Nossa, me manda esse exemplo, que eu tenho um cliente parecido. É tanto conhecimento interno que a gente tem e às vezes a gente não compartilha. E algumas empresas que eu tenho acompanhado, fazendo, né, as praças de aprendizagem também, têm usado, por exemplo, os altos executivos também. Para virem na praça, para participarem, para compartilharem. Eu acho que aqui tem um ponto de atenção, né, para nós. O quanto que tem conhecimento interno dentro da empresa e a gente às vezes usa pouco, né? E poderia usar tem que aproveitar melhor, né? E a gente vai então agora para aquele momento T&D toma e devolve. A gente lança uma expressão e aí você conclui muito rápido, brevemente, uma palavra, uma expressão, tá bom? Tem algumas coisas que a gente já falou, a gente vai ter que usar a criatividade, tá bom? Bora. Então, você começa, senhor Igor. Opa, universidade corporativa. Começa bem, né? Começa bem. Dá estrutura e pode ser bastante estratégica para o negócio. Team building. As empresas fazem muito pouco. E muito dos problemas que a gente tem é de falta de sinergia dentro da própria equipe. Eu vou fazer uma coisa mais... Vai mandar outra? Vai lá, gosto. O que não é óbvio sobre a Verônica? Gente do céu, mas profissional, pessoal? O que não é óbvio? O que não é óbvio sobre mim? Gente!
Algum gosto pessoal? Algum gosto pessoal. O que você faz nas horas vagas? Gente, eu sou do mato. Então, toda essa roupa que vocês estão vendo aqui foi tudo aprendido ao longo da minha carreira corporativa. Mas o que eu gosto mesmo é de uma calça moletom, um crocs e andar no mato. Um chapéu para não pegar muito sol também, Pronto, né? põe um chapéuzinho. Muito bem. Como que as pessoas te encontram, Verônica? Muito bem. Me encontram no LinkedIn, Verônica Arens, e também no Instagram, Verônica_Arens. E na Crescimento, né? Então, tô lá também, gente. Muito obrigada por ter vindo, aceito o nosso convite, falar um pouco desse desenvolvimento dos profissionais de treinamento e desenvolvimento que estão aí no nosso dia a dia e aumentar também essa cultura aí, né, Igor? De fazer as pessoas de verdade desejarem por si só se melhorarem. É isso aí. E o profissional de treinamento como um fomentador dessa cultura, desse ambiente de troca, desse espaço de troca dentro das organizações. Então, como sempre, um papo super legal, super enriquecedor com você, Verônica. É isso aí, gente. Gratidão pelo convite. Maior prazer estar aqui. É uma área da qual eu sou apaixonada, então, de alguma forma, poder contribuir é um grande prazer. Obrigada. Muito bem, obrigada. E você também é apaixonado por ter ideia? Então, clica no sininho, compartilha esse conteúdo e manda também sua sugestão, tá bom? Coloca aí pra gente quais são os profissionais ou quais são os temas que vocês desejam que a gente aborde por aqui, tá bom? A gente vai finalizando esse episódio, mas tem muito mais nas próximas semanas. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.